Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela por Meu. Que bom que você esteja nesse canal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos nossos corações, tá bom? Gente, hoje a gente vai estudar a respeito do capítulo 2 do livro de Daniel, tá certo? A gente estudou já, tem um vídeo aí aqui no meu canal do capítulo 1 e agora nós vamos estudar o capítulo 2. A gente viu aí que o livro de Daniel, o nome Daniel se divide, né, em Dan e El, tá certo? É uma junção do nome Daniel, né? Dan era uma das tribos de Israel e El no final era um tributo a Deus do céu, tá certo? É um tributo ao Deus do céu. E a palavra Daniel significa Deus é meu juiz, ou Deus é o meu advogado de justiça, ou Deus é quem me julga. Então, era costume do povo de Israel colocar nomes que lembrasse o Deus do céu, certo? Quando a mãe e o pai chamavam Daniel, Misael, né? Como chamava todos aqueles nomes, né? Ezequiel, né? Que tinha o EL no final, né? Aí era para dar a entender para que quem tinha esse nome, né? Entendesse que eles pertenciam ao Deus do céu, tá certo? Por isso que a Bíblia, os nomes bíblicos, né? Normalmente termina com El no final, que é um tributo ao Deus do céu, como Joel e etc, e etc, certo? Então, gente, o capítulo 2 do livro de Daniel, como vocês podem ver aí, a gente vai falar a respeito, esse comentário que eu vou fazer, tá certo? Do capítulo 2, a gente vai falar a respeito do sonho que o rei Nabucodonosor teve. A gente viu no capítulo 1 que o reino pagão da Babilônia invadiu Jerusalém, pegou o povo cativo e levou para a Babilônia, né? E entre esses cativos estava Daniel e seus 3 companheiros. A gente estudou isso no primeiro vídeo, né? No capítulo 1. E agora no capítulo 2 começa a dizer que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E dentro desse sonho ele viu mais ou menos essa estátua aqui, tá certo? Que essa estátua representa, né, os 4 reinos que haveria desde o tempo do rei Nabucodonosor até a volta de Jesus com poder e grande glória. Na verdade, né, a profecia fala a respeito de 5 reinos, tá certo? E a gente vai ver que 5 reinos é esse. Ah, irmão Moisés, né? Não é 4 reinos só não? E você está dizendo que é 5? A gente vai ver tudo isso aqui, tá certo? E também a gente vai falar a respeito de 6.000 anos que essa terra teria, tá certo? Essa terra ela só existiria por 6.000 anos e no 7.000 anos, no 7º milênio, nós haveria de irmos para o céu, tá certo? Isso é uma profecia bíblica, tá certo? E do Espírito Profecia. Eu sou adventista do 7º dia. Nós cremos na luz maior, que é a palavra de Deus, né? Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina do cristão. Mas a profecia diz, tá certo? Dentro da Bíblia, a profecia bíblica diz que Deus levantaria profeta nesses últimos dias, né? E Deus levantou a serva Ellen White, né? Sua serva, né? Que ela escreveu livros, né? Proféticos, e que dentro desse livro profético fala a respeito que a terra só teria
6.000 anos de pecados, tá certo? Então nós estamos vivendo praticamente praticamente dentro do sétimo milênio, tá certo? Que nós já deveríamos estar no céu. Por que não estamos já no céu? Tudo isso a gente vai ver, tá certo? Eu vou tentar dar um lampejo a respeito desse assunto. Não vai dar para falar sobre tudo sobre isso, mas a gente vai tentar entender um pouco a respeito desse assunto, tá certo? Então, é dito aqui, no capítulo 2 do livro de Daniel, tá certo? Diz assim, ó, a epígrafe diz assim, o decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. Vamos fazer a oração? É sempre bom, antes da gente estudar a palavra de Deus, a gente pedir a orientação do Senhor, tá certo? Oremos. Pai querido, Pai bondoso, Pai eterno, nesse momento que teu Santo Espírito, que o óleo das tuas duas oliveiras, da tua palavra, que eu estou na mão, possa preencher o nosso ser, possa fazer em nós e por nós aquilo que nenhum ser humano pode fazer, aquilo que nenhum Deus imaginário pode fazer, senão o Senhor. Transformar a nossa vida, purificar-nos e nos transformarmos e nos colocar em pé, para que possamos aguardar a tua vinda com poder e grande glória. Sabemos que estamos vivendo no limiar da tua vinda com poder e grande glória. Por isso queremos te pedir a tua orientação, em nome de Jesus, neste momento. Amém, amém e amém. Meu amado, então o capítulo 2 do livro de Daniel diz assim, ó, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos e o seu espírito se perturbou e pesou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles, o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, o capítulo 2, ele começa dizendo que o rei Nabucodonosor teve um sonho. E nesse sonho, tá certo? A gente vai ver, como eu já falei logo no começo do vídeo, que ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma estátua parecida com essa. Tá certo? Cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadril de bronze e as pernas de ferro, e os pés era misturado lodo e barro, tá certo? E ele viu também uma pedra que vinha e batia nos pés da estátua e destruía a estátua, tá certo? Então, só que o rei, talvez por esperteza, talvez por esquecimento mesmo, ele esqueceu do sonho. Ele não se lembrava do sonho. E quando ele chamou os magos, né? Quando ele chamou os encantadores, quando ele mandou chamar todos, lembrando que ele mandou chamar todos os sábios também, né? Da Babilônia, e Daniel e seus três companheiros estava entre esses sábios. Porém, quando ele chama nesse momento todos os sábios, né? Todos os encantadores, né? Na presença dele, a princípio, Daniel não estava no meio, nem seus três companheiros. E aí o rei disse, olha, eu tive um sonho, mas eu em parte esqueci o sonho. Eu não me lembro do sonho. E vocês precisam me lembrar o sonho e também dar a sua interpretação. Aí os sábios, né, disse ao rei, olha rei, diga o sonho e nós daremos a interpretação.
Aí o rei já tinha dito que se eles dessem a interpretação, o sonho e a interpretação, eles seriam abençoados, né? Receberia presentes, né? E outras coisas mais, tá certo? Mas se eles não dessem o sonho e nem a interpretação, eles seriam destruídos, tá certo? E aí, os magos, os sábios da Babilônia, os feiticeiros, né? Todos aqueles que praticavam magias, né? Coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, disseram assim: não, rei, o senhor nos diga o sonho, porque assim a gente vai poder lhe dar a interpretação, porque é impossível, não tem na face da terra alguém que possa responder a esse sonho, né? Nem pode nem pode lhe dizer o sonho, nem pode dar a interpretação, né? O único que poderia dar é os deuses, mas os deuses não moram com os homens. A gente vai ver que o capítulo 2 faz um paralelo e um paradoxo entre o Deus os deuses caldeus e o Deus do céu, né? O El, o Deus de Daniel, tá certo? Então é dito no capítulo 2 que os deuses não moram com os homens, ou seja, não é um Deus de relacionamento. Ah, meu amado, o Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento. É um Deus que, através da oração, tá certo? Muito pode a súplica do justo, né? E aí o rei deu a ordem, como eles não souberam dar o sonho e a interpretação, o rei, guarde bem isso, tá certo? Os caldeus, os magos caldeus, né? Os sábios, eles disseram que os deuses não moram com os homens. Só que a gente vai ver que Daniel, quando soube da ordem do rei para matarem todos os sábios da Babilônia, e Daniel estaria entre eles e seus companheiros, né? Aí Daniel fez algo interessante, que a gente vai ver, né? O que Daniel fez? Daniel, prudentemente, ele falou com Arioque, né, que era o prefeito, que era que dirigia, né, os sábios da Babilônia, e ele disse que Daniel, ele disse que pedisse tempo ao rei, para que assim não pedisse tempo a Daniel, para que ele pudesse dar clamar a Deus, né? Para ver se ele conseguia revelar o sonho e a interpretação, né? E assim todos os sábios, inclusive Daniel e seus companheiros, não fossem destruídos. Então, a gente vai ver, tem um gatinho aqui que fica no pé da gente, fica o tempo todinho querendo arranhar, mas tudo bem, né? Então, gente, Daniel pegou. É interessante que o capítulo 2 diz que Daniel foi ter com seus amigos, seus três companheiros, Misael, Azarias e, né, seus três companheiros, e foi para o seu quarto, né, clamar o Deus do céu. Veja que o Deus de Daniel era um Deus de relacionamento. Enquanto os magos disse que os deuses não moravam com os homens, Daniel foi para os seus aposentos e clamou ao Deus do céu. Esse Deus de Daniel era um Deus de relacionamento. Era um Deus, sim, que ansiava e anseia morar com os homens. Por isso que em Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ah, meu amado, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele quer morar comigo e com você, tá certo? Ele quer transformar nossa vida, Ele quer nos ajudar,
Ele quer fazer com que a gente realmente seja nessa terra mais do que abençoado. Não quer você tomar uma decisão ao lado de Jesus? O único meio, meu amado, de nós realmente sermos uma bênção nessa terra é se vivermos em relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Daniel, ele tinha esse relacionamento. E a história conta que Daniel foi para o seu quarto, clamou a Deus com seus 3 companheiros, e aí Deus revelou a Daniel o sonho e a visão. O sonho e a interpretação. E aí Daniel pediu para se apresentar diante do rei. E aí Daniel foi, e diante do rei agora está Daniel. Veja que maravilha, veja que cena, veja que espetáculo, meu amado. Daniel diante do rei, e agora o rei disse, ó Daniel, se você me disser, né, porque o rei tinha dito, o prefeito do rei tinha dito que havia um entre os cativos de Judá, né, que estava pedindo tempo para dar dizer o sonho e a interpretação. E aí o rei aguardou, né? E agora está Daniel diante do rei. Que espetáculo, que cena, né? E aí Daniel começa a revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Ó rei, o senhor sonhou, né? Estou falando as minhas palavras, né? Estou parafraseando aqui, tá certo? Mais ou menos isso, né? Ó rei, né? O senhor sonhou com uma estátua. Aí eu, eita, realmente. Aí o rei foi se lembrando do sonho, né? O senhor sonhou com uma estátua, a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril era de bronze, né? As pernas de ferro, os pés era lodo e ferro misturado, e tinha 10 dedos, né? E o senhor viu também uma pedra vindo e destruindo a estátua. Então, agora, Daniel, depois de dizer o sonho a ele, agora Daniel começa a dizer, dar a ele a interpretação. E Daniel disse, olha rei, a cabeça de ouro representa o teu reinado, que é grandioso, magnífico, né? E ele começa a dar essa interpretação. Então Daniel identifica a cabeça de ouro da estátua do rei, que ele teve o sonho, como o reinado da Babilônia. Ele começa a dizer que depois do reino da Babilônia, viria mais 3 reinos e, consequentemente, mais um 5º reino que a gente vai ver logo, logo, tá certo? Só que esse reino seria diferente de todos. Seria estabelecido esse reino, tá certo? Seria estabelecido esse reino, e esse reino não passaria feito os outros 4 reinos, tá certo? Lembrando que eu estou com o gatinho aqui, o gatinho fica puxando, arranhando, então deixa ele brincar para lá, né? Então, o rei Daniel começa a dizer da interpretação. Então, hoje nós conseguimos entender, tá certo? O método que o Moisés Ferreira usa como ministro do Evangelho, como embaixador do Evangelho, é o método historicista de interpretação, ou seja, eu creio que, segundo a palavra de Deus, que as profecias de Daniel, ela vem se cumprindo desde o tempo que foi dada, desde o tempo lá de Daniel, até a volta de Jesus com poder e grande glória, sucessivamente, tá certo? Então, esse é o método historicista. Existem mais outros métodos, como o método preterista, tá certo? O método futurista, e também hoje existe um método que inventaram aí, o método idealista. Ou seja, mas nós vamos ficar com o método historicista, tá certo? Então, esse método historicista, esse método, né, historicista, o gatinho tava brincando com um negócio, aí eu tirei dele, né?
Então, gente, esse método historicista é o método que nós usamos aqui, tá certo? Então, Daniel, hoje nós conseguimos compreender que, pelo já ter se cumprido a história, tá certo? Que, como Daniel disse, que a cabeça de ouro representava a Babilônia, assim como a cabeça de ouro representava a Babilônia, qual foi o reino que veio depois da Babilônia? Foi a Medopécia. Então, o peito e os braços de prata representava o reino da Medopécia. E depois, Daniel no sonho viu a parte do quadril que era de bronze, que representa o reino da Grécia, que veio depois da Medopécia. Tá certo? E as pernas de ferro, qual foi o reino que veio, o quarto reino que veio depois da Medopécia, depois da Grécia? Foi Roma, tá certo? O Império Romano. Que o Império Romano reinou, principalmente no tempo que Jesus veio a essa terra, tá certo? Nosso Salvador, o Filho de Deus. Filho de Deus no maior sentido da palavra. Jesus era filho de Deus no céu e continuou sendo filho de Deus aqui na terra, tá certo? Essa é a ideia que é ensinada hoje dentro da organização adventista do sétimo dia. Que Jesus só é filho a partir do ventre de Maria, isso aí não tem apoio na palavra do Senhor. Isso é o vinho da grande Babilônia, é heresia, tá certo? Então, gente, e o quarto reino, como foi dito, foi Roma, né? E a gente vai ver dentro das profecias, no decorrer dos estudos, que Roma ainda está imperando, tá certo? Mas nesse momento aí está falando a respeito de Roma Império, tá certo? A gente vai ver dentro das profecias que Roma vai se dividir, né, em duas partes dentro da profecia, quando a gente vai dar a interpretação. Tanto Roma Império como Roma Papal, tá certo? Então, tanto como Roma física, como Roma espiritual, tá certo? Então, só que Daniel disse que no sonho, dando a interpretação, o rei viu uma pedra vindo batendo nos pés. Que ponto da história nós estamos nessa profecia? Nós estamos vivendo nos pés da estátua, talvez nos dedos, talvez nas unhas. Uma coisa eu sei, só está faltando nessa profecia aqui a pedra vir e destruir a estátua, o reino dos homens, que isso aí simboliza a volta de Jesus com poder e grande glória. Meu amado, a palavra do Senhor nos ensina que nós estamos vivendo na última geração que verá Jesus voltando com poder e grande glória. Que maravilha, né, meus amados? Será Jesus mesmo vindo nas nuvens do céu com seus santos anjos para buscar a sua igreja. Não quer você se preparar para assim se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e morar com Ele no céu? A Bíblia fala, meu amado, que essa terra só terá 6.000 anos de pecado. E a profecia nos indica que esses 6.000 anos já findou ou está se findando. Eu praticamente acredito que já se findou, que nós já estamos vivendo no 7º milênio. Tivemos 6.000 anos de pecado, desde que a Terra foi criada. Até a ciência hoje está aceitando que, e parece que está se convertendo às escrituras novamente, né? Porque a ciência não foi criada por Deus. Mas muitos, né, cientistas não são criacionistas, não creem que a Terra foi criada em 6 dias e no 7º dia Deus abençoou e santificou o 7º dia, né? E quando a gente vai em Gênesis, diz que quando estava se iniciando o sábado, Deus descansou nesse dia. Deus criou a terra e tudo que nela há em 6 dias, e no 7º dia, na entrada do 7º dia, Deus descansou nesse dia.
7 dias. 6 dias de trabalho e 7º dia é o dia que Deus pede para que nós descansemos, porque é um dia que Deus abençoou e o santificou. Então, só que esses 7 dias literais também são 7 dias proféticos. Teríamos o quê? 6.000 anos aqui nessa terra de pecado, tá certo? É 6 milênios, né? E o 7º milênio nós estaríamos no céu. Aí vem a pergunta, ou é embaixador Moisés, ou ministro Moisés, então, por que nós estamos aqui ainda na terra se já estamos entrando no 7º milênio? Tá certo? Tem até um livro, né, que chama-se O Terceiro Milênio e as Revelações do Apocalipse, né, de Alexandre Bullion, tá certo? Por quê? Porque conta aí que já estamos no 3º milênio, né, ou 7º milênio, 4 antes de Cristo, e no 3º milênio, tá certo? Que é o 7º milênio. Nós já estamos vivendo, meu amado, em tempos imprestáveis. Já éramos para estar no céu. E por que não estamos? Porque a igreja que Deus levantou, ou pelo menos um dos motivos, né? A igreja que Deus levantou em 1844, e que se tornou a Organização Adventista 7º Dia, não está cumprindo a sua missão de pregar aquilo que Deus determinou. Mas Deus tem um povo dentro de um povo que vai pregar essa última mensagem ao mundo com poder. E eu falo isso em meus vídeos, tá certo? Então, meu amado, só está faltando, nós já estamos vivendo tempo de prestar, já estamos dentro do 7º milênio. Alguns marcam a data, eu não marco data. O Moisés Ferreira, você não vai ver, Moisés Ferreira marca a data, pois a Bíblia não diz que nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Mas alguns dizem que Jesus está para voltar por volta do ano 2027. Se eles estão certos ou errados, não é a questão aqui. Nós estamos vivendo em 2024, então, segundo eles, daqui a 3 anos, Jesus está voltando com poder grande e glória. Se ele está certo ou errado, eu não sei. Uma coisa eu sei, meu amado. Jesus está à porta. Jesus está voltando. Uma coisa eu sei, estão vivendo na geração que verá Jesus voltando com poder e grande glória. Essa pedra aqui da profecia representa o reino de Cristo, né, que destruiu a estátua e estabeleceu o seu reino eterno. Jesus, quando veio aqui a vez aqui à terra, instituiu o reino da graça, podemos dizer assim, teologicamente falando. E agora Jesus vai vir estabelecer o reino da glória, o reino eterno, que não terá, que já desfrutamos dele pela fé, já temos Cristo em nós, a esperança da glória, é aí o que nos faz ter a certeza da vida eterna, mas Cristo, quando vir, ele vai realmente estabelecer o reino da glória, teologicamente falando, né? E aí, meu amado, ele vem buscar a sua igreja para morar com ele por 1000 anos no céu. É o milênio que nós falamos, né? Que será no céu. Nós vamos viajar com o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Uma semana, será a semana de viagem para o céu. Tá certo? É a semana espacial, né? Vamos dizer assim, né? Não quer você morar com Jesus Cristo, meu amado? Então, a história conta, né, que Daniel deu o sonho e a interpretação e, consequentemente, por causa disso, Daniel foi abençoado com o presente do rei. Tá certo? Meu amado, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de dar o seu like, de compartilhar, porque você, nesse canal, será mais do que abençoado, tá certo? Esse canal é um canal adventista do 7º dia, eu sou adventista 7º dia remanescente, ou seja, eu guardo os 7 pilares que era para os adventistas da organização guardarem e se desviar de alguns deles, como hoje, né? Por exemplo, a igreja adventista nunca creu na doutrina da Trindade, que é o vinho da Grande Babilônia.
todos os pioneiros da igreja, inclusive Ellen White, viveram sua vida aqui na terra e sempre ensinaram que não deveria crer no vinho da Grande Babilônia, que era também a doutrina da Trindade. Mas agora a Organização Adventista do Sétimo Dia está ensinando que a Trindade, né, é uma doutrina, alguns ensinam até que ela é bíblica, né? Mas o presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia e os pastores mesmo, eles sabem, né, que a doutrina da Trindade não é bíblica, é antibíblica. É o vinho da Grande Babilônia, mas está sendo ensinado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, em outras palavras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a organização, ela fez ecumenismo com as outras denominações e agora ela é mais uma denominação entre tantas. Mas Deus tem um povo, 7.000 homens que não dobrarão, Adventista do Sétimo Dia, que não dobrarão o joelho a Baal e que pregará a mensagem pura nesses últimos dias. Os 7 pilares, a mensagem de Deus que Deus estabeleceu em 1844 e que deveria estar intacta até a volta de Jesus com poder e grande glória. E esse adventista hoje é conhecido como Adventista do Sétimo Dia remanescente. A obra, meu amado, terminará do mesmo jeito como começou. Como começou? Começou em pequenos grupos e terminará em pequenos grupos. Deus tem luzeiros nessa terra. Homens que, não importa o que aconteça, o céu pode se tornar em bronze. O mundo pode estar um caos, mas eles estarão pregando a última mensagem de Deus nessa terra. A Bíblia e a Bíblia só como única regra de fé e doutrina. E é aqui, meu amado, que você vai aprender essas verdades. Como se preparar para o céu. Jesus está voltando. A igreja que Deus estabeleceu em 1844 para pegar a última mensagem ao mundo se corrompeu. A Adventista do Sétimo Dia, a organização, dirigida por Ted Wilson, o presidente da Associação Geral. Mas dentro dos Adventistas do Sétimo Dia, Deus tem um povo, e eu faço parte desse povo, que Deus chamou para tanto advertir a igreja, a organização Adventista do Sétimo Dia, como também para pregar o Evangelho eterno, verdadeiro, para preparar um povo para estar em pé por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que ele nos diz, meu amado? Ele disse, olha, venham sem demora. Está no último verso da Bíblia. Venham sem demora, no livro do Apocalipse. E comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Ó, meu amado, Cristo está voltando. Jesus está voltando. E Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Meu amado, nesse momento eu vou fazer uma oração e que você possa abrir o seu coração. Lembra-se que Jesus está à porta e Ele quer entrar na minha vida e na sua vida. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu, como ministro do Evangelho, como embaixador de Cristo, eu vou orar por mim e por você. E nesse momento, pode ter a certeza que assim como Deus disse no princípio, haja luz, Deus quer resplandecer a sua luz no meu coração e no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, louvado, exaltado, magnificado, seja santo nome. Obrigado, Pai querido, por ter mandado teu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário, derramado seu sangue. Obrigado pela sua ressurreição, pela sua ascensão ao santuário celestial, pela purificação do santuário que está havendo nesse momento. E obrigado pela certeza que logo, logo o Senhor voltará a esta terra para buscar a sua igreja. E queremos nos preparar. Por isso, nesse momento, como ministro do Evangelho, eu quero colocar todos esses que estão me vendo, seja pela manhã, à tarde ou à noite, em tuas mãos. Transforma a vida deles, Senhor. Para que assim, a minha vida, para que assim possamos estar em pé por ocasião da tua vida. Tudo isso suplico e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, Maranata, e até o estudo do livro de Daniel, o próximo estudo, tá certo? Fui! Graça e paz.